Colega professor, professora, companheiro em educação, primeiramente gostaria de pedir um pouquinho do seu tempo para que possa assistir a esse vídeo, onde eu pretendo trazer alguns pontos de reflexão, algumas informações que já foram passadas pelas equipes gestoras, por nós. Também trago aqui alguns elementos que podem suscitar novas discussões, novos debates nas próximas formações, possam gerar novas escutas e assim subsidiar os planejamentos que estão por vir, né? Estamos na reta final do ano letivo de 2020, um ano que não foi fácil, não está sendo fácil. A gente precisou, de fato, reinventar muita coisa, se descobrir em muitos momentos, aprender muito mais, né? Um ano em que o tempo físico ficou ainda mais encurtado, a gente teve que administrar as nossas 800 horas letivas necessárias para serem cumpridas em um tempo diferenciado, digamos assim. Então, primeiramente, eu gostaria de expressar a minha gratidão, né, a nossa gratidão a todos os companheiros que, na condição de professor, professora, diretor, coordenador, secretário, né, vice-diretor, enfim, todos aqueles que estão fazendo parte do cotidiano da escola e que puderam colaborar para que esse trabalho pudesse ocorrer, né? A gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe também do esforço individual de cada um e do esforço coletivo. E a gente não pode esquecer disso. Muitas vezes os problemas vêm, as dificuldades, né, parecem ser maiores que as potencialidades, mas a gente não pode perder de vista o lado bom, o lado positivo, e expressar gratidão, primeiramente, a força de vontade que cada um teve em fazer o enfrentamento que foi necessário, né? A gente fala enfrentamento por quê? Porque dar aulas no regime não presencial exigiu de nós atitudes diferenciadas, conhecimentos, de repente até então, não tão usados por nós, né, ferramentas aí no campo digital, muitas vezes também não utilizadas ou não aprendidas, enfim. Então, nossa gratidão. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, nesse formato a gente pôde perceber o quanto a relação família-escola esteve mais estreitada. De modo presencial, a gente falava muito sobre isso, né? A necessidade, a importância da família estar na escola, o quanto a família muitas vezes era ausente, e nesse momento não há para onde correr, né? Nós estamos dentro da casa do nosso aluno, então estamos constantemente direcionados ou presentes na vida da família, querendo ou não querendo. Então, a gente tem, mesmo que involuntariamente, um envolvimento com a família dos nossos estudantes. E nisso a gente percebe também muito envolvimento das famílias, né? Existem, claro, aquelas que ainda negligenciam o processo, que não colaboram, mas temos muitas famílias, tivemos e temos muitas famílias que se fizeram sujeitos aprendentes também junto com seus filhos, que puderam perceber e valorizar o trabalho do professor, que agora estão vendo o esforço que o professor está fazendo para alcançar o seu filho, né, para gerar mais aprendizagem nesses tempos tão difíceis. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar são exatamente os aprendizados. Se a gente parar para pensar, quanta coisa a gente aprendeu na tora, né? Às vezes eu brinco com isso, a gente aprendeu muita coisa na tora mesmo. A gente não planejou, digamos assim, ninguém planejou esse ensino não presencial de modo intencional. A gente precisou recorrer a essa possibilidade para atender o direito de aprender dos nossos estudantes. E nós também fomos o tempo inteiro estudantes. Quanto a gente não aprendeu aí com as ferramentas digitais, quanto a gente não aprendeu para precisar fazer um vídeo como estou aqui, quanto a gente não aprendeu a lidar conosco mesmo, com as nossas limitações, com as nossas expressões, né, com o outro, com as nossas emoções mesmo, o quanto a gente não aprendeu
que salto a gente não vem dando nesse momento. E por que eu ressalto isso? Não quero fantasiar nem romantizar. Eu quero apenas mostrar que existe um lado positivo, né? De tudo que a gente vive, a gente precisa aprender a enxergar também o que há de bom. Não quero dizer que com a pandemia existe alguma coisa boa. Não é esse vínculo que eu gostaria de estabelecer. Mas o momento que estamos vivendo permite que a gente se refaça em muita coisa, permite que a gente se descubra também em outras, permite que a gente construa pontes, né? Que a gente construa bifurcações em momentos que a gente considera que não teria saída. Então, eu diria que, para mim, pessoalmente, é um momento de grandes aprendizados e eu entendo que para o coletivo também. Agora vem os desafios, né? Foram aprendizados e, claro, cada aprendizagem significativa, a gente considera, todos nós somos educadores e nós sabemos que o grande princípio da aprendizagem, aí no campo cognitivista e talvez, é o conflito, né? O conflito de aprendizagem. É a partir dos conflitos que a gente aprende. É a problematização que permite que a gente construa ideias, que a gente construa conceitos. Então, os desafios se colocaram, né, foram postos para nós de modo também a gerar aprendizado. E como todo desafio, claro, não é fácil. O desafio do não presencial é, primeiramente, por quê? Porque a gente se viu aí numa nova rotina, né? Uma nova rotina de trabalho, porque a gente saía para trabalhar. Agora a gente fica em casa com os nossos trabalhos domésticos, com as lidas com os nossos familiares, com os desafios que a gente vive já pessoalmente e intrapessoalmente. E aí vem tudo junto nessa rotina diferente, um jeito até de acordar, um jeito de dormir, um jeito de trabalhar. Os espaços da nossa casa precisaram ser reinventados, toda uma dinâmica diferente. Então essa mudança foi meio que radical na nossa vida e a gente não pode desconsiderar. Segundo desafio, não menos importante, são das nossas emoções, né? Das nossas e do outro. A gente costuma ouvir, e é real, que ninguém está bem, né? Ninguém está bem. De um jeito ou de outro, realmente as nossas emoções foram cutucadas. Claro que alguns lidam de maneira diferente com as emoções, né? Alguns buscam alternativas diferenciadas, alguns de repente conseguem manipular as emoções do momento de forma que ajudem melhor, outros não. Mas o fato é que todos vivemos esse desafio de lidar com novas emoções, com novas experiências intrapessoais mesmo. E isso nos impõe uma necessidade de se colocar mesmo no lugar do outro. E às vezes quando a gente fala isso, às vezes a gente tem uma tendência a querer que o outro se coloque no nosso lugar, mas a gente também precisa, né, começar a também se colocar no lugar do outro. É um exercício diário. A gente faz hoje, amanhã parece que a gente não aprendeu o suficiente e a gente precisa fazer novamente, e precisa fazer novamente, e a cada acordar precisa fazer novamente. Então é um exercício, por isso a importância de a gente estar sempre conversando, dialogando, ouvindo as pessoas, buscando ser menos tóxicas, porque às vezes a gente, né, a forma como a gente fala com as pessoas é tóxico, às vezes a forma como o outro também fala com a gente é tóxico, então é uma aprendizagem diária, e é uma aprendizagem que se refaz, né, a cada momento. Ela não é imutável, não sei se essa é bem a palavra. O terceiro desafio é o das tecnologias, né? Em quantos momentos a gente precisou, né? A gente achava que abrir uma sala virtual era coisa do outro mundo. Eu particularmente achava que era uma coisa super difícil. A partir do momento que a gente começa a lidar, poxa, que coisa mais simples, né? Fazer um formulário, lidar com uma planilha. Então são coisas que já estavam aí a nosso serviço, mas que de repente o contexto não tinha imposto aí uma necessidade tão emergente como agora. Então a gente precisou lidar com muita coisa ao mesmo tempo, inclusive nesse campo da tecnologia.
né? E eu acho que reclamar não é a saída, mas buscar realmente é o caminho, né? Pedir ajuda é o caminho, tentar aprender, fazer cursos, então tudo isso que a gente viu acontecer, a gente viu muito acontecer, esse processo de aprendizagem no campo das tecnologias, e o mais bacana foi a troca, né? A gente conseguiu receber de colegas orientações de como fazer um vídeo, de como fazer um tutorial, de como abrir um formulário, e a gente achava que já sabia fazer de um jeito, e o colega chegou de um jeito novo, com uma alternativa diferente, com uma abordagem diferente, e a gente foi somando, né? E muita coisa daqui para frente ainda a gente vai somar, né, nesse campo. E a gente sabe que não tem como voltar mais essa coisa da cultura digital, essa necessidade de se inserir tecnologicamente no espaço da escola, é uma necessidade emergente, não tem como a gente recuar mais. A gente só vai precisar estar se adequando do ponto de vista pessoal, profissional e do ponto de vista institucional também, né? Um outro desafio foi e é o desafio de a gente alcançar o aluno. No presencial, a gente poderia, muitas vezes, sentar ali pertinho, chamar para um diálogo, né, de pé de orelha, como a gente costuma dizer, olhar olho no olho, às vezes até dar uma bronca, né? Era diferente. Agora, a gente não tem como segurar, né, esse aluno. Agora ele está longe da gente, ele está perto, mas está longe, né? Então, uma contradição existente aí, e real. Ele está perto, mas está longe, então não tem como a gente muitas vezes perguntar ou ouvir ou ter um feedback mais preciso de como é que o aluno está, né, como ele está se sentindo, o que não está aprendendo, o que está passando, qual é a dificuldade, o que fez, o que não fez, né? Então isso angustia e é um desafio. Um outro desafio, acho que ligado a tudo isso, é da gestão do tempo. A gente sabe que há algum tempo a gente já fala sobre isso, né? Sobre esse tempo físico que parece que escorre pelos dedos. Parece que o dia ficou mais curto, parece que as horas passam mais rápido. Existe até alguns estudos sobre isso, né? Mas mais do que nunca, nesse momento em que a gente está totalmente em casa, né? A maioria de vocês está totalmente em casa trabalhando, gerir o tempo de forma otimizada ficou mais complicado. Ficou mais difícil realmente. E por outro lado, também a gente está encontrando alternativas que de repente em outros momentos a gente não enxergava, né? De otimizar esse tempo para a gente. Com relação a tudo isso que estamos vivendo, né? Desde lá em fevereiro que a gente começou essa trajetória, né? Todo esse trabalho, todo esse projeto, ao meu ver, muito grandioso, sofrido sim, mas muito grandioso. A gente não pode deixar de destacar o apoio que a gente tem recebido. A gente recebeu 100% de tudo que a gente precisa? Não, né? A gente foi ouvido em tudo que poderia ser ouvido? Acredito que não. A gente fez tudo de forma qualitativa? Com certeza não. Mas a gente deu o nosso melhor, né? E eu quero destacar o apoio da equipe gestora da sua escola, né? Nós daqui da secretaria, nós trabalhamos diretamente com as equipes, e as equipes trabalham mais diretamente com vocês. Em muitos momentos a gente gostaria de estar diretamente com vocês, conversando melhor, ouvindo, mas até por uma questão de logística não é tão fácil. Então a equipe acaba sendo a nossa voz, acaba sendo os nossos braços, as nossas pernas, né? Então, eu quero destacar alguns pontos que consideramos importantes, né? Primeiramente, o apoio da equipe na comunicação com as famílias e com os alunos. Tanto por orientação quanto por iniciativa, quantas famílias foram contactadas via telefone, né, WhatsApp, notificações, né, insistência mesmo para que pudesse vir à escola, pudesse dialogar, dizer por que o aluno não está participando, por que seu filho não está. Então, assim, foi uma atitude, foram atitudes, né, ações das equipes que a gente precisa louvar. Um outro ponto, né, que tem a ver aí, o auxílio do buscativo escolar. O que é o buscativo escolar? Se não
essa chamada mesmo do nosso aluno que está fora da escola, né, fora dos estudos. Por que ele está fora dos estudos? É porque não tem internet, é porque não tem aparelho, é porque não quer, é porque viajou, é porque saiu da escola, porque é. Né? Então, a gente precisa unir forças nessa busca ativa. Então, a equipe escolar tem feito muito, muitos professores, né, fizeram muito e fazem essa busca no sentido de apresentar informações, de falar com a família, de mandar um recadinho, porque o aluno na escola é ganho para a escola. E eu, como professor, eu como gestor, faço parte dessa escola, então, se a escola ganha, eu também ganho. Né? O apoio da equipe na cópia, na organização das sequências e outros materiais de entrega ao aluno. Não foi uma logística fácil, né? Não foi. Conseguir que a gente estabelecesse aí, através de uma empresa, a cópia das sequências didáticas foi um ganho enorme. Né? A gente conseguiu diminuir muito o trabalho, mas também a gente precisava estar em consonância mesmo, em coerência, todo mundo ali, porque a gente tinha um tempo, né, um período aí para fazer as cópias, um período para receber, um período para separar, um período para entregar à família, um período para receber da família, um período para entregar ao professor. Então, toda essa dinâmica requereu ações da nossa equipe gestora de forma muito comprometida e aprendente também, porque a gente precisa compreender que são ações que não estávamos acostumados no presencial. Né? O apoio da equipe gestora no acompanhamento aos grupos, né, aos grupos de WhatsApp, foi uma sugestão nossa, já que vamos precisar ter um grupo de WhatsApp, tanto para trabalhar de forma assíncrona, como para estabelecer um vínculo mais de perto com o nosso aluno. Então, como é que a gente pode contribuir com o professor e com a família nessa escuta e nesse vínculo, estando presente nos grupos? Então, a solicitação de que a equipe gestora estivesse presente nos grupos de WhatsApp, diferente do que alguns pensaram e até verbalizaram, não foi para fiscalizar o professor, né? Não foi para fiscalizar o que estava ocorrendo, mas principalmente, exclusivamente, para que a gente pudesse estar acompanhando o cotidiano. Quais as necessidades, quais as dificuldades, né? Caiu a internet, não conseguiu entrar, está precisando de algum material. Então, esse apoio não é um apoio fácil, né? Porque a gente sabe o quanto administrar os grupos de WhatsApp hoje requer tempo, é algo que a gente precisa até talvez replanejar para melhorar e otimizar o nosso tempo. Um outro ponto é a escuta acolhedora a cada um de nós. Veja, eu acho que a escuta acolhedora vai de pessoa para pessoa, isso é um fato, não tem como negar. Mas a gente se permitiu, a gente não pode negar que todos nós nos permitimos a escutar o outro, escutar os lamentos, escutar as brigas, né, até escutar as críticas necessárias e as desnecessárias, os julgamentos muitas vezes injustos, mas ouvir as sugestões, né, ouvir as possibilidades, ouvir as alternativas. Então, a equipe gestora é quem está e esteve, né, na ponta mesmo, ouvindo tudo de vocês. E muitas vezes isso não é fácil, assim como muitas vezes vocês, professores, estão, né, totalmente aí na escuta dos estudantes, da família, né, muitas vezes ouvindo, né, julgamentos desnecessários e totalmente injustos para vocês. Mas assim, o que eu quero ressaltar é a necessidade realmente desse acolhimento e o quanto a equipe apoiou nesse sentido. E, por fim, destacar o papel importante do articulador. O articulador que começou o trabalho desde o planejamento coletivo, depois no acompanhamento, né, das sequências. Então, o articulador nem sempre foi o coordenador pedagógico, mas precisou assumir, né, de forma grandiosa, de forma bonita, esse papel para nos ajudar, enquanto coordenação pedagógica, a um diálogo mais orientador, mais preciso, a um diálogo mais de perto. Erramos muito, né? Erramos muito como articulação, mas acertamos muito também, né? Eu acho que a tolerância aos pequenos erros, acho que é uma atitude humana, e a gente pôde fazer vários momentos de reflexão, vários momentos de
reconhecimento das ações, dos erros, das possibilidades de mudança. Foi uma equipe que não mediu esforços, foi uma equipe que teve que estar, né, na frente, se desafiando mesmo, né, muitos colocando suas dificuldades frente ao trabalho tecnológico mesmo, colocando suas dificuldades frente às questões de área de conhecimento, mas a necessidade de se colocar como um companheiro, né, alguém a mais para ajudar a articular. Porque o que é o articulador? Se não alguém que consegue. Então, agradecemos grandemente a todos os colegas que puderam reconhecer, né, a importância do articulador, que puderam se colocar como parceiros, né, muitos colegas realmente se colocaram parceiros diretos, né, todos os colegas foram parceiros, mas alguns foram parceiros diretos do articulador, né, no design das atividades, numa série de questões. Um outro ponto que a gente traz aqui, foi fundamental nesse processo de aulas, são as sequências didáticas, né? Pensar as sequências didáticas não foi algo fácil, porém foi fundamental para a nossa proposta, né? Para a nossa proposta consolidada. As sequências didáticas permitiram essa consolidação dos saberes, permitiu que a gente pudesse integrar áreas, permitiu que, a partir dos princípios do trabalho com tema gerador, né, do trabalho com a seleção de conteúdos, o trabalho com a problematização, então permitiu que a gente pudesse desenhar uma estrutura de atividades, né, vinculada com uma estrutura de aulas também planejadas. Foi fácil? Não foi. Nossos agradecimentos, reconhecimento do esforço enorme de todos vocês. Por quê? Porque foi um trabalho também inovador. Né? Fazer atividade, nós estávamos acostumados, né? Mas fazer atividade organizada sistematicamente, com alguns princípios, não foi fácil, não é fácil. E estamos nessa linha de aprender, né? Então, o primeiro ponto que a gente traz aí com relação à sequência didática é esse item da organização sistemática. Então, esse é um ponto muito positivo. Pensar a sequência didática como uma organização sistemática de saberes, né, de competências, de abordagens, onde há começo, meio e fim, onde há princípios avaliativos permeando esse começo, meio e fim, onde há princípios de interdisciplinaridade, de contextualização, ou seja, pontos que a gente já vinha realizando, muitas vezes de modo individual, né? Já vinha realizando a partir até da nossa formação inicial, né? Quantos de nós que já passamos aí pelos cursos de licenciatura já discutimos esses elementos, né? Interdisciplinaridade, transversalidade, contextualização, e a gente pôde trazer esses princípios 100%? Não, mas começamos a dar primeiros passos, primeiros grandes passos. Segundo ponto que eu já toquei aqui, ponto positivo, é a contextualização. Então, a atividade no contexto é aquela que reconhece o entorno do aluno, o entorno do saber. E esse entorno ele é real. Então, a gente consegue, quando a atividade é contextualizada, os conteúdos, né, oficiais mesmo, sistemáticos, eles ganham vida porque eles começam a ser entendidos como necessários realmente. E a contextualização dá mais sentido a eles. A interdisciplinaridade, como já disse, a gente pôde fazer com que muitos componentes curriculares dialogassem até dentro do próprio componente curricular, mas diferentes vozes de diferentes áreas dentro do mesmo componente. Então, algo que talvez outrora fosse mais difícil realizar. E nesse formato a gente deu grandes passos, né? A integração, né? Não só a integração dos saberes, através do tema gerador, mas a integração de pessoas. A gente pôde se reunir com um colega, né? E não é fácil, muitas vezes a gente sair de uma dinâmica e passar para outra, mas a gente pôde compartilhar, né? E o outro compartilhar com a gente também. A gente pôde ouvir, a gente pôde falar. Então, essa integração de pessoas, integração de saberes, integração de áreas, integração de componentes,
toda integração eu acho que é bem-vinda, então esse é um ponto extremamente positivo. Um outro ponto, no tocante às sequências didáticas, é o recebimento para correção. Na nossa realidade, a gente sabe que não está sendo fácil, não foi fácil, não está sendo fácil. Como corrigir, né? Como corrigir essas atividades pelo professor. Né? Eu falo aqui do corrigir, do feedback, depois da sequência didática ter sido realizada, né, respondida lá pelo estudante. Essa correção é uma correção física, né, parcialmente. As duas últimas a gente combinou que não dava para ser física, por conta dessa logística mesmo, de cuidado com o vírus e tudo. Mas era preciso encontrar algumas estratégias de receber esse feedback do aluno, né, de dar esse feedback para ele. A gente percebeu que precisamos melhorar muito, no sentido de que muitas atividades foram visualizadas sem respostas, já agora na reta final, quando a gente recebeu a atividade. E a gente não pôde dar esse feedback, né, esse retorno para dizer, olha, você precisa responder, qual é a dificuldade, como a gente pode ajudar, enfim. Então, esse elemento, eu acho que a gente precisa aí reunir sugestões para ver como pode ser melhorado. Mas eu quero falar também do recebimento para correção do ponto de vista da elaboração do professor, né? Alguns até colocaram, poxa, eu pensei que a sequência didática ela ia ser corrigida pela secretaria, nós não intencionamos isso. Né? Primeiro porque o professor ele é autoridade na abordagem daquele componente, daquele saber da sua área. Então, o professor é autoridade. Então, o professor não é para ser corrigido. Se fosse o caso, seria sinalizado, talvez, melhorar alguns aspectos, enfim. Mas nós não tivemos realmente condições de montar uma estrutura, né, e um tempo físico suficiente para essas sinalizações prévias, né, antes de fazer a cópia das sequências didáticas. Por isso a importância, né, do empenho de cada um em dar o seu melhor, como de fato, né, muitos dedicaram noites e dias, né, para a produção dessa sequência, né, tiveram muita responsabilidade, e a gente ressalta o nível, a qualidade que foi, né, as nossas sequências didáticas. A gente sabe que teve alguns pontos a desejar, sim, né? A gente sabe que a gente pôde olhar algumas atividades e dizer assim, essas poderiam ter sido melhores. Olha, não se admite fazer uma atividade dessa para essa turma, para essa faixa etária, né? O que será que houve? Mas a gente pôde refletir também sobre tudo isso e entender que todos nós, né, fazemos parte de uma trajetória de formação também diferenciada. Nós temos potencialidades, mas também nós temos limitações. Por isso a ideia do trabalho em grupo, que a gente pudesse somar as nossas potencialidades e minimizar as nossas limitações, um ajudando o outro. E aí nessa trajetória a gente pôde aprender muito a ser empático, aprender a tolerar o colega, né? Então a gente ouviu muito, né, de que, olha, eu precisei ajudar meu colega, ele teve dificuldade, ou eu tive dificuldade, precisei que o meu colega me ajudasse a como contextualizar, como produzir determinada questão, né? Essa atividade, ela voltou para mim algumas vezes, porque eu precisei rever, então foi todo um processo mesmo de aprendiz, né? Eu acho que isso é partilhar conhecimento, isso é partilhar, isso é compartilhar, isso é buscar qualificar os processos. Então, quando a gente anda junto, né, a gente não se expõe, pelo contrário, a gente se ajuda. Então, eu considero muito importante essa reflexão, porque a gente, às vezes, acaba tendo entendimento, algumas pessoas acabam tendo entendimento de que, poxa, meu colega fez errado. Ninguém fez errado, né? A gente fez diferente. Então, muitas vezes eu acabo cobrando do outro algo que eu poderia ter colaborado mais. Tá? Então, eu me sinto muito à vontade de fazer essa reflexão com vocês, porque eu também vivi esse processo, também passo por esse processo, essa necessidade de ser mais tolerante,
também, né? De ajudar o outro também a ser mais tolerante e de fazer também mais acolhimentos. Sem falar no processo de gratidão, né? A gente teve casos, claro, né, de colegas que, pouquíssimos, mas nós tivemos casos de não produção, né, e acabou tendo lacunas de alguma atividade, acabou tendo sobrecarga, né, de trabalho de produção em outros colegas, o que não é justo. Preciso registrar também isso aqui. Infelizmente, tiveram colegas que acabaram abraçando mais produções, porque o grupo poderia ter sido mais equipe, poderia ter se ajudado mais. Então, também ressalto sobre isso, porque me sinto muito à vontade, né, em fazer, já que estamos fazendo um levantamento, né, de tudo que pode ser melhorado, por todos os pontos de vista, né. Do ponto de vista da avaliação, um ponto a ser melhorado por nós, inclusive, é de que a gente, desde o início, já agora, da etapa de planejamento, a gente possa incluir o debate de avaliação, a gente possa já criar os critérios de avaliação, e que esses critérios necessariamente não devam vir da secretaria. Ele pode nortear ou ser norteado pela secretaria, mas que os professores possam estar construindo coletivamente esses critérios de avaliação, né, dentro do próprio planejamento desde o início. Então, foi uma falha nossa, até por conta do processo aí que foi não fácil, né, a gente teve que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Então, nesse formato aí de 2020, a gente trouxe a avaliação, né, considerando o que avaliar do aluno, como fazer a avaliação, né, no mesmo formato, qual é o formato. Então, a gente considerou a presença e a participação nas aulas, seja as aulas no formato síncrono ou assíncrono, mas foi o nosso formato de aula. Então, por isso a importância, né, do que vocês fizeram, do controle aí nominal no seu caderninho, aí no seu caderno de anotações, controle da participação e da presença dos estudantes. Não podemos deixar de destacar o papel da avaliação diagnóstica. O trabalho com a sequência didática prevê mesmo que a gente pense a atividade diagnóstica no início de cada sequência didática. Então, nós avaliamos que na primeira etapa deu super certo, na primeira sequência da primeira etapa. Porém, nas demais sequências, a gente entendeu que a avaliação diagnóstica foi perdendo o seu sentido pedagógico, né? Porque ela ia junto com as demais atividades, então não tinha como a gente ter um retorno antecipado. E aí, ao longo do decorrer do processo, a gente fez algumas adaptações. Então, como toda adaptação, às vezes, causa um certo mal-estar, mas eu acredito que o saldo foi positivo, né? A gente conseguiu trazer as questões diagnósticas já produzidas, né? Porque mais de 80% do grupo produziu realmente na semana do planejamento todo o material. Então, a gente conseguiu trazer aquelas questões da avaliação diagnóstica e montar em formulário, poder antecipar esse diagnóstico para a gente. E aí a gente pôde avaliar muito e se autoavaliar também. E perceber, inclusive, as tomadas de decisões importantes que precisam ocorrer para 2021 com relação a essa avaliação diagnóstica. Mas destacamos que não podemos desconsiderar, porque ele é um princípio importante para o que vem, né? Porque a avaliação diagnóstica, ela não avalia o conteúdo que eu trabalhei, né? Ela avalia o real do aluno, tendo em vista no que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar determinado saber, o que o meu aluno já sabe sobre isso. Então, essa é a grande sacada da avaliação diagnóstica. A atividade final de cada sequência, né? Ou etapa, que também foi, né, tida como uma avaliação, como uma produção avaliativa. Aí sim, essa avaliação ela teve esse tom de verificação. O que o meu aluno aprendeu, o que ele ainda não aprendeu com relação ao que a gente trabalhou, com relação a essa sequência de saberes, com relação a essa sequência de tarefas, né? E aí a gente deixou à vontade, vem a autonomia do professor para escolher mesmo, né, atividades, jogos, né, muitos, a gente pôde acompanhar e a riqueza
de possibilidades com que vocês lidaram com o cotidiano. Trabalho com vídeos, né? Muita produção de vídeo do próprio professor, vídeos do YouTube, vídeos informativos, enfim, uma série de outros instrumentos que puderam colaborar para somar aí essas alternativas de avaliação e de trabalho com os saberes, né? No caso da educação infantil, a proposta, né, assim como no presencial, do relatório, o relatório na educação infantil também a gente forneceu alguma base, uma referência para o relatório. Nesse momento já final, é algo que a gente vai corrigir para 2021, já desde o início a gente pretende apresentar e construir, inclusive junto com vocês, outras alternativas, né, melhorias de alternativas. Mas quando a gente optou por um relatório único, foi bacana também, foi considerando, né, esse trabalho do professor, não adiantava fazer mais de um relatório, apenas um relatório seria suficiente para apresentar a realidade, né, do nosso aluno, que muitas vezes não é uma realidade muito detectável, né, porque estamos distantes, principalmente esse público da educação infantil. O registro para o ensino fundamental, né, foi através de conceitos e notas equivalentes. Então, vale destacar que o Conselho Municipal, desde quando aprovou a nossa proposta de retorno de aulas não presenciais, aprovou também essa discussão e essa possibilidade de trazer o conceito, né, como uma forma de mensuração junto à nota. O conceito por quê? Embora existam muitas discussões aí, né, em torno da mensuração do conceito, mas o conceito permite um olhar mais qualitativo. É algo que talvez a gente precise apurar um pouco mais, né, nas nossas leituras, nas nossas discussões. Então, como todos os dispositivos legais, desde o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, nos faz esse convite a olhar qualitativamente, né, para a avaliação do nosso aluno nesse contexto de pandemia, né? Todas as diretrizes provocam em nós uma sensibilização mesmo, para que a gente possa estar acolhendo ao máximo o nosso aluno. Então, vendo todas as possibilidades de não emperrar a continuidade desse aluno nos estudos. Trazemos também um outro ponto, né, que fez parte e que está fazendo parte aí do nosso cotidiano, do não presencial, são os registros no diário. Como nós já tínhamos um diário, né, confeccionado para 2020 presencial, a gente não pôde substituir em tempo real, né, para esse momento. Então, a gente construiu algumas alternativas de como fazer esse registro. E a gente emitiu um documento, né, simples, mas orientador para a equipe gestora e, consequentemente, para todos os professores que pudessem ser ajudados, né, nesse entendimento de como fazer a adequação dos registros. Até porque a gente tem diários diferentes, tem diários cuja turma, né, é professor único, tem diário de vários professores, nós temos segmentos que atuam com matrizes curriculares diferentes, né, mesmo que tem uma carga horária também, um tanto quanto diferenciada, né, primeiro e segundo ano, terceiro, quarto e quinto, tem uma certa mudança. Nós temos já as escolas que trabalham ou que atuam por disciplina já no Fundamental 1, então também tem uma matriz diferenciada. Então, essas diferenciações a gente tentou explicar, né, e ajudar esse entendimento. Também buscamos fazer cálculos, né, alguns cálculos em torno dessa carga horária. Por quê? Aí vamos falar da carga horária da educação infantil, né? Então, a educação infantil que tem uma carga horária prevista em lei de 60% das 800 horas. Então, a gente conseguiu distribuir com mais leveza essa carga horária, diferente do fundamental. O fundamental a gente precisou usar os sábados, a gente teve um número maior de horas, né? Um outro dado importante com relação ao registro no diário da educação infantil é que
o relatório, né, que é a avaliação do aluno de 2020, ele não precisa estar no diário, claro, isso aí só daria mais trabalho para o professor. Então, a gente orientou que lá no campo da avaliação, lá dos registros na educação infantil, apenas conste uma observação de que o relatório de 2020 está na pasta do aluno, né? Com relação ao ensino fundamental e EJA, é preciso destacar que o cômputo de carga horária a registrar na semana por matriz curricular também está nesse documento, né, que a gente tem um print aqui dele, direitinho, contabilizado direitinho, né, com novo cálculo lá, por disciplina, por componente curricular. Então, esse ajuste a gente precisou fazer para que a gente pudesse completar as 800 horas. Então, nós sabemos que, desde o início do ano letivo, nós temos 7 horas diárias, né? Então, até o sábado, que soma 42 horas por semana. Então, ao final, a gente teve uma diferença de 3 aulas por semana no ensino fundamental, né? Que a gente pôde distribuir, precisou distribuir essas 3 aulas por semana, especificamente para português e matemática, que proporcionalmente tem uma carga horária maior. Por isso que a gente designou livre escolha do aluno como sendo uma carga horária a ser cumprida pelo aluno em alguma possível atividade, mas que não era uma carga horária de trabalho do professor necessariamente, né? A gente precisou fazer essa equivalência das 800 horas e só um lembrete importante para o Fundamental 2, em que se a gente vai fazer o cômputo de disciplinas, de carga horária por disciplina, a gente teria que somar em 1.000 horas. Mas a legislação deu brechas, digamos assim, ela permitiu que toda a rede, né, isso a nível de Brasil, pudesse cumprir 800 horas. Então, por isso que a gente tem uma proporcionalidade, então nem toda disciplina do Fundamental 2 vai, de fato, completar o 100% da sua carga horária, porque a gente não está trabalhando um ano letivo, nesse caso, com as 1.000 horas, porque a gente não tem os 200 dias letivos, mas com as 800 horas. O registro do conteúdo do Fala Educação, né, do 1º ao 9º ano. Então, é importante destacar que o Fala Educação é um dia letivo como outro qualquer, mas que a gente entendeu e foi consenso no Conselho de que o Fala Educação ia ocorrer em um formato diferenciado. Primeiro, que pudesse abarcar temas transversais, como de fato está sendo, né? A gente pudesse alcançar a comunidade, a gente pudesse alcançar ao mesmo tempo as famílias, os alunos, uma dinâmica super legal, né? Terceiro, que a gente também dá um certo descanso para os professores, né? Um certo descanso para a equipe gestora, um certo descanso para os estudantes. Então, um número bem reduzido de profissionais assume o sábado letivo diretamente pelo Fala Educação, né, através de ida ao estúdio, preparar o material, né, produzir tudo aquilo, estar na frente das câmeras e tudo. Então, é importante a gente destacar que tudo isso foi muito pensado com muito zelo, né, pensando também nessa flexibilidade do sábado, né, para não ficar tão pesado para a maioria de vocês. Mas o registro no diário precisa ocorrer normalmente, Fala Educação, com o tema, né, de cada dia nas disciplinas lá correspondendo de acordo com o horário. Um outro ponto importante para a gente trazer aqui é que os diários, né, a gente orientou, produzimos, né, alguns recortes em notas para serem colocados em todos os diários, especificamente do Fundamental 2, para fazer essa justificativa legal das 1.000 horas previstas de carga horária, né, quando no presencial, e agora das 800 horas que foram distribuídas aí no nosso cômputo de carga horária. Então, só para saber que, se vocês não viram ainda, mas que vai estar tendo aí essa nota no diário do Fundamental, assim como em todos os diários, né, se não existe aí já, mas vai existir em todos os diários uma nota contextualizando, né, esse momento pandêmico, número de decretos, tudo direitinho, porque para a posteridade é importante, né, de repente,
Se não tiverem essas observações, como é que as pessoas vão compreender que, de fato, é o que ocorreu naquele momento, naquele ano, né, letivo, que foi tão diferente assim. E, por fim, eu quero falar da busca ativa escolar, né, do papel da escola na busca ativa, a necessidade que a gente tem de incluir alunos. Nós fizemos uma parceria também com o Conselho Tutelar, então a gente traz aqui a escola, o professor, a Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar, numa rede mesmo de proteção ao direito de estudar, e o que a gente precisa fazer para fortalecer isso, porque a gente sabe que muitos estudantes ficaram, né, sem participar, estão sem participar. Então, a escola fez diálogo por ligação, por WhatsApp, convocação, registro de ocorrência, muitos professores fizeram comunicação à gestão, buscaram contato por outros estudantes, também fizeram sua parte. A secretaria fez nota em rádio, né, em vinheta, em redes sociais, fez uma parceria também com o Conselho Tutelar. Nós fizemos um levantamento dos estudantes que estão fora dos estudos e quantificamos em média 150 estudantes. O Conselho Tutelar está, durante esse período agora, fazendo visitas às famílias para entender o que está acontecendo, por que não está participando, e vai estar trazendo já esse feedback para a gente. Já estamos tendo também um retorno positivo, né? Sobre o conselho de classe, é importante a gente retomar que o conselho de classe de 2018, o nosso conselho de classe, foi um grande avanço na educação do município, porque prevê que a gente possa estar discutindo ao longo do processo quais são as situações, problemas, quais são as dificuldades, e replanejar em cima das dificuldades por aluno, por turma, no âmbito da escola. Esse ano letivo de 2020, a gente só pôde constituir o conselho de classe apenas agora no final. E aí a gente destaca que mesmo agora no final, ele tem o objetivo, né, primeiro, de levantar situações problemáticas de cada turma, de cada aluno, e estes dados, essas situações, a equipe vai constar em ata do conselho para que possa servir de subsídio para o planejamento, né, já próximo de 2021. E o segundo objetivo do conselho de classe, que vai estar sendo realizado logo em breve por vocês, é analisar os casos específicos daqueles alunos que precisam de um olhar, de um parecer, né, desse órgão colegiado, quanto a ser justo e menos incoerente possível no processo avaliativo, considerando o momento pandêmico atual. Então, todas as legislações nacional, estadual e municipal pedem, né, que a gente tenha muito bom senso. Claro que não se trata aqui de aprovar por aprovar, de promover o estudante, mas de acolher ao máximo. Por isso a gente orienta as equipes de pensar, né, existem alunos que nem entram no rol da avaliação, porque eles já são alunos desistentes. Daí a importância da busca ativa, para a gente poder selecionar quais são os alunos que, de fato, eles não participaram do processo de avaliação, eles já são desistentes, e eles entram como status de desistente. Aqueles, sim, que começaram a participar, ou que participaram de forma tímida, ou que não a contento, como é que a gente vai avaliar? Vamos considerar a realidade dele, o que a família diz, né? Enfim, então essa discussão qualitativa vai acontecer no conselho e a tomada de decisão também. Então é a autonomia de cada escola, é a autonomia de vocês. E aí a gente precisa fechar esses resultados para que a gente possa realizar a nossa matrícula para 2021, né? Precisamos mesmo de alunos, né? Precisamos convencer muitas famílias, né, de que não é o melhor, mas é o que nós temos para o momento. Nós não podemos esvaziar as nossas salas de aula, não podemos deixar nossas crianças e adolescentes sem nenhum vínculo. Então, mesmo à distância, precisamos estabelecer vínculo. Então, a gente já até pede mesmo que a gente tenha aí grandes ações de colaboração dos professores, né, nesse período de sensibilização para matrícula. Então, o engajamento de toda a rede, né, para que ocorra da melhor forma possível. Então, com relação à organização do nosso próximo ano letivo, nós estamos fazendo agora, nos próximos dias, uma escuta aos profissionais de educação via formulário, né, de avaliação e autoavaliação,
também vamos nos colocar à disposição através dos nossos contatos, né, pessoais, e aí eu me coloco, enquanto coordenadora pedagógica, também à disposição para essa escuta. Então, esse período de escuta, gostaríamos de ouvir, não somente através do formulário, mas também através de outras vias, uma previsão de matrícula, aí de 14 a 18 de junho, e um processo de formação, de planejamento aí, né, a partir do dia 8 de junho. Por quê? Porque a gente precisa ter um recesso do dia 21 de junho ao dia 2. A gente sabe que a maioria das redes, né, por aí afora não estão conseguindo, né, que precisam ter o contínuo do 2020 e 2021, não estão conseguindo dar uma pausa considerável, porque realmente a gente precisa encerrar 2021 até dezembro. Mas a gente apertou de um lado, né, segurou de outro, e a gente vai conseguir, né, ter esse recesso sagrado, né, para cada um de vocês, nesse período mesmo de descanso. Então, vamos tentar, né, eu sei que essa reta final é muito difícil, mas vamos tentar construir energias aí, canalizar boas energias, para que a gente possa fechar o ano letivo, nos mobilizar para um novo planejamento, a partir dos acertos, a partir dos erros, e a gente possa descansar e retomar em julho com mais gás, né? Com mais possibilidades, porque esse abrir caminhos nesse ano letivo 2020 não presencial não foi fácil. E, por fim, de fato, eu trago aqui uma representação de que todos nós fomos e somos sujeitos aprendentes o tempo inteiro, gente. O aluno foi, é e será, precisa ser o foco principal do nosso trabalho. E eu não posso deixar de lembrar, né, de sistematizar os pontos que foram importantes e que são importantes nessa caminhada, nesse projeto de 2020. Primeiro, o fato de termos professores juntos partilhando saberes, que foi o planejamento coletivo. Depois, a possibilidade de selecionarmos conteúdos. Então, a gente não trabalhou com todos os conteúdos. A gente teve a dignidade até, em respeito ao aluno, ver o que era fundamental, o que não era fundamental, selecionar, né? Depois, nós trabalhamos com saberes contextualizados e com tema gerador. Não é fácil, mas é extraordinariamente legal mesmo, né? Quando a gente trabalha com tema gerador, a gente tem uma perspectiva de projeto, tem uma perspectiva mais real, né, de vida mesmo, daquele saber. A proposta para toda a rede, então a proposta não foi para escola A, escola B, aluno com internet, aluno sem internet. Foi uma proposta que vislumbrou a inclusão, né, o máximo possível. Por isso que a gente disse que foi uma proposta coesa. Todo aluno recebe material impresso. Então, esse foi um grande diferencial, gente. Não é o material impresso, não foi apenas para o aluno sem internet, mas para todos os alunos, como maneira também de inclusão de todos e para todos. E o Fala Educação, que foi esse trabalho, esse projeto extraordinário, e que a gente pretende que em 2021 ganhe novos horizontes, que a gente tenha mais participação de professores, de estudantes, que a gente possa fazer mais e mais. De fato, eu gostaria de finalizar, né, com essa ideia de que não foi fácil. Em muitos momentos nos entristecemos, em muitos momentos nos revoltamos, em muitos momentos fizemos julgamentos, em muitos momentos até ouvimos ofensas ou fizemos ofensas, e eu trago 2 pontos importantes para a gente refletir. Todo esse processo precisa ser avaliado, e precisa ser avaliado sem julgamento. As pessoas com as quais estamos convivendo nesse cotidiano escolar precisam ser avaliadas, mas avaliadas sem julgamento. Isso a gente precisa dizer para a gente precisa dizer para o outro, né? E a crítica é necessária. Temos recebido muitas, né? Mas também temos recebido muitas energias boas, né? Que faz a gente avançar cada vez mais. Muitas críticas que sinalizam
para um bem maior, né, que sinalizam para um crescimento, para um aprendizado, porque a crítica, quando ela vem sem ofensa, ela só nos energiza. Agora, a crítica com ofensa é que diminui, né, é que faz a gente muitas vezes perder a força de avançar em frente. Eu preciso dizer que a força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. Eu não, né? Mahatma Gandhi. Eu escolhi essa frase para terminar, porque preciso compartilhar com todos vocês tudo de grandioso que ocorreu nesse tempo, tudo de difícil que ocorreu nesse tempo, mas a vontade da gente fazer o melhor, a vontade da gente ver a educação do nosso município, que está em nossas mãos, nas mãos de cada um de vocês, né, ser cada vez mais cuidada com as nossas possibilidades, enfatizando muito mais as nossas potencialidades do que as nossas dificuldades. Acho que essa vontade de ver tudo isso, essa vontade de que a qualidade em tudo que a gente faz, né, aconteça, é o que nos energiza, é o que faz a gente acreditar que é possível, sim, né, que dê certo, tá, gente? Então, obrigada a todos e todas, e vamos nos encontrando aí em mais momentos como esse. Um grande abraço.